Cícero, só eu no final, hein? Bom dia, senhores conselheiros, representante fazendário, doutor Ivonaldo, os conselheiros Bruno, Moisés, João de Moraes, Cícero, aos secretários Rayane e Rafael, e a todos que estejam seguindo a esta sessão pelo YouTube. Declaro aberta a sessão da primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo, Administrativo de Goiás. Temos na pauta hoje dois processos de retorno e um processo da pauta ordinária. Teremos também uma pauta complementar. Como não temos nenhum advogado presente, daremos início pelo processo de retorno. Em apreciação, processo 40.121.0100 5526, contendo recurso voluntário número 2321/24, em que é recorrente Aster Petróleo Limitada, Solidário, Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo SA, que não se faz representar, Fazenda Pública representada pelo doutor Ivonaldo, e a relatora é a conselheira Ivone, que está de férias. Então, senhores conselheiros, senhor representante fazendário, teremos que marcar uma data de retorno. Quem pediu vista desse processo foi o conselheiro Moisés, então eu passo a palavra para que ele se manifeste. Senhora conselheira, só um pouquinho. Senhora conselheira, poderia ser a data do dia 28? Doutor Ivonaldo, passa a palavra, então, para se manifestar com relação à data de retorno do processo. Bom dia, senhora coordenadora, senhores conselheiros, você, secretária Rayane, secretário Rafael. Bom dia a todos. Sim, dia 28 de novembro. Ok, aos demais conselheiros se há alguma divergência com relação à data. Não havendo, então, fica retirada este processo de pauta falta justificada da conselheira relatora, com o retorno do processo marcado já para o dia 28 de dezembro de 2024. O próximo processo, também da mesma empresa, é processo 40.122. 0100 7091, contendo recurso voluntário número 2320/24, em que é recorrente Aster Petróleo Limitada, Solidário, Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada. Relator, o conselheiro Cícero Rodrigues da Silva, e quem pediu vista nesse processo também foi a conselheira Ivone. Doutor Cícero, bom dia. Passa a palavra, então, para a sua manifestação. Primeiramente, bom dia a todos, conselheiras, conselheiros, representantes fazendários, secretária e secretário de sessão, e todos aqueles que nos acompanham. Senhora coordenadora, eu estou entendendo que para esse processo deve ser dado o mesmo encaminhamento. O processo, houve o pedido de vista da conselheira Ivone, ela se encontra afastada, está ainda no período de vigência dos 30 dias da vista, ela está retornando aí em breve, então gostaria de sugerir que esse processo, então, fosse remarcado o julgamento para a mesma data do processo anterior, até porque, muito embora não haja uma conexão expressa, mas trata-se da mesma matéria e até facilita o julgamento. Ok, obrigada, doutor Cícero. Doutor Ivonaldo. Estamos de acordo com a data? Bom, então, indaga aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo, então, a primeira Câmara também determina o adiamento deste processo para o dia 28 de novembro de 2024, face à ausência justificada da conselheira que pediu vista neste processo. Passamos agora, então, para a apreciação do processo da pauta. Em julgamento, processo 40.119.0170.1863, contendo recurso voluntário número 2588/24, em que é recorrente Drogaria Felicidade Limitada, Solidários Silvio Pinto Ribeiro e Ana Dark de Jesus Ribeiro, que aqui não veio nenhum advogado para representá-los.
Relator, o conselheiro Cícero Rodrigues da Silva, a quem eu passo a palavra para, quando estiver em condições, proferir seu relatório. Uma vez, obrigada, senhora coordenadora. Senhora coordenadora, eu peço licença para fazer um relatório mais resumido nesse processo, em virtude do encaminhamento que pretendo dar. E trata-se de um recurso voluntário, um processo administrativo tributário, cuja acusação fiscal é que o sujeito passivo omitiu saída de mercadorias, ou seja, medicamento para uso humano, no período de 1/1/2006 a 31/12/2007, no valor comercial de R$ 537.973,30, conforme o comparativo entre as vendas realizadas, ou seja, banco de dados de vendas de mercadorias, e os cupons fiscais emitidos relativos a essas vendas, sendo exigido um crédito tributário no valor original de ICMS de R$ 89.716,64. Esse processo ele foi julgado em primeira instância, ele foi julgado procedente lá pelo julgador singular, foram afastadas as questões preliminares e após ele foi julgado procedente. O que ocorreu naquela ocasião, no momento que estava redigindo o dispositivo da sentença, a, a julgadora, naquele momento, ele falou que estava sendo exigido aí um crédito tributário original total no valor de 178.820,20 centavos. Naquela oportunidade, a Câmara entendeu que aquele dispositivo tinha causado alguma como é que se diz, confusão no processo, até porque o sujeito passivo estava entendendo que aquele valor era um valor de original de ICMS. Naquela oportunidade, a Câmara entendeu por bem, converteu o julgamento em diligência e, na realidade, retornar o julgamento para que fosse elaborado um novo dispositivo, retornar para o julgador singular. Muito embora hoje, analisando essa situação, até entenda que era possível sanar aquela pequena confusão no dispositivo sem essa necessidade de retornar, não havia um erro, porque o dispositivo não mencionava valor original de ICMS, mas valor total original, embora não fosse o que vinha sendo adotado nas demais sentenças, não deixaria, não é um erro especificamente, sim, mas causou uma certa confusão, inclusive o próprio sujeito passivo veio contestando isso, entendendo que houve um aumento de valor na sentença, que na realidade não é, na realidade o dispositivo estava somando o valor do ICMS original com o valor total da multa, por isso que deu o valor de 178. Então, mas isso causou uma pequena confusão. Então, mas em que pese hoje está entendendo que seria até possível não ter devolvido o processo para essa situação, o processo voltou para a julgadora singular e ela fez um despacho 846, folha 114, 117, e explicou a situação, explicou que não se tratava de um erro, mas sim que ela somou o valor da multa e que ambos são valores originais e que isso, no seu entender, não invalidaria o dispositivo da sentença. O fato é que a resolução que determinou o retorno do processo dispôs expressamente que, após a manifestação do julgador, deveria retornar o processo para manifestação da representação fazendária e, posteriormente, nova manifestação do sujeito passivo para caso quisesse ou pagar o crédito tributário ou complementar o seu recurso voluntário. Da mesma forma, quando houve um encaminhamento aí do despacho da presidência, folha 866, 224, ele também determinou que se fizesse aí a intimação conforme estava determinado na resolução 234. Então, o processo chegou aqui com esse problema. E tem também uma outra questão. Tem um outro processo, que é o processo 4011-9017-02088, é um processo que estava caminhando em conjunto com esse processo. Tem uma resolução naquele processo, esse processo final 2088, do mesmo sujeito passivo, determinando o julgamento em conjunto desses dois processos. Então, assim, a minha sugestão seria que abrisse novamente o prazo, se intimasse o sujeito passivo para informando que o valor do crédito tributário, na realidade, original de ICMS é somente 89.410, caso ele queira pagar, caso não, que ele complemente o recurso, e quando do retorno, que o processo seja pautado em conjunto com o processo final 2088, no qual tem determinação de julgamento em conjunto com esse processo ora em apreciação. Então, seria esse o encaminhamento, senhora coordenadora,
Caso superado, eu volto e faço um relatório mais detalhado do processo. Obrigada, conselheiro Cícero. Doutor Ivanaldo, passa a palavra, então, para sua manifestação com relação à proposta feita pelo conselheiro Cícero. Bom, senador, estamos de acordo, sim, com a proposta de resolução. É importante que o sujeito passivo tome conhecimento e venha a se defender de acordo com os últimos andamentos processuais. Apenas uma questão é que nós temos um outro processo também, o 4011 10 455 3674, que também é uma determinação para julgamento conjunto, ou seja, um julgamento conjunto de três processos. Esse que está sendo julgado hoje, citado pelo relator, e também esse de final 3674. Inclusive, esse final 3674, ele está sobrestado para julgamento conjunto. Então, ele está aguardando a solução. Desde 2021, ele está parado, aguardando para que seja realizado o julgamento conjunto desses processos. Então, que sejam juntados três processos. Obrigado. Doutor Doutor Ivanaldo, Ivan, poderia repetir o número, por favor? É o 4011 10 455 3674. 40 11 10 455 3674. Exato. Ok. Bom, então, estamos em fase de conferência. Indago aos senhores conselheiros se deseja fazer uso da palavra. né, só é 40 11 10 45 40 11 10 455 3674. 45 3674. É isso. Já anotei aqui, então. Ok, vou incluir aqui, então. Não tinha localizado esse outro processo. Obrigado, doutor Ivonaldo. Doutor Cícero, deseja fazer alguma complementação? Não, só que caso todos concordem, que ele seja considerado lido e aprovado em sessão. Ok. Bom, então o Cícero já fez o conselheiro Cícero já fez sua indicação. Doutor Bruno, como o senhor vota? Estou de acordo, coordenador Hernani. Bom dia a todos, primeiramente. Bom dia, conselheiro Cícero. Bom dia, conselheiro Moisés, conselheiro João, secretária Rayane, secretário Rafael e representante fazendário, doutor Ronaldo. Muito bom dia a todos. Não, estou de acordo, sim, com essa oitiva é muito importante para o processo. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Moisés, como o senhor vota? Primeiramente, tinha esquecido, né? Bom dia a todos. Eu acompanho o relator, muito obrigado. Obrigada, doutor Moisés. Doutor João, como o senhor vota? Primeiramente, bom dia a todos, né? Com o relator. Obrigada, doutor João. Então, a primeira Câmara Julgadora resolve, por unanimidade, acatar proposta de intimação do sujeito passivo, colocado pelo conselheiro relator, doutor Cícero, encaminhando os autos para o setor de preparo processual, para que o sujeito passivo seja intimado a complementar o seu recurso ou fazer o pagamento e que no retorno do processo sejam pautados em conjunto este processo com os processos 40.119, 0.170, 20.88 e 40.111, 0.455, 3674. Essa proposta foi considerada lida e aprovada nesta sessão. Bom, senhores conselheiros, senhor doutor Ivanaldo, não temos mais nenhum processo para apreciação. Declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a pauta complementar às 9h30 da manhã. Até daqui a pouco.